A gente já sabe que cultura é a coisa mais importante da empresa. A gente já sabe que o CEO é o guardião da cultura. Agora a gente vai saber como que o CEO se transforma nessa máquina de fazer cultura dentro da empresa. Vamos, Rogério, vamos falar sobre isso hoje? Vamos tentar desmistificar toda essa parada aí? Então vamos ver lá. se eu consigo ajudar, Robertinha. Vamos lá. Eu sou a Roberta Antler. E eu sou o Rogério Valentim. E esse é o Conversa de CEO. Roda a vinheta. Rô, primeira coisa que eu preciso que tu me diga, porque a gente tá falando de cultura há muito tempo aqui nesse canal, né, Rogério? Bastante. Mas o que significa ser o guardião da cultura? Que é o que o Rogério vive dizendo aqui, que o CEO é o guardião da cultura. Toda vez que alguém me pergunta, o que o CEO faz? Né? Por incrível que pareça, né? Tem um monte de nome. A gente inventa, não foi eu que inventei, né? Uhum. Mas tem um monte de nome, um monte de título, um monte de hierarquia, assim, nas empresas. E algumas delas, existe o mito do que é aquilo, né? E a gente tem que quebrar. Então, quando as pessoas perguntam, o que o CEO faz, né? E aí eu sempre dou essa resposta, Roberta. A principal função que eu tenho no meu dia a dia, tirando atividade, coisas manuais que a gente faz no dia a dia, despacho do dia a dia, esse tipo de coisa assim, a estratégia mais importante que a gente adota e que a gente faz é ser o guardião da cultura. Uhum. E o que é necessariamente ser o guardião da cultura? Na palavra mesmo, guardar para quê? Aquela cultura que foi desejada pelo fundador, caso o CEO seja sócio, participou da fundação da empresa, está ali junto, também é representado por aqueles valores, por aquele jeitão das coisas acontecerem. Então a gente é o responsável por fazer isso acontecer. Por quê? E por que eu falo que isso é importante? Porque se isso estiver ativo na sua empresa, se a cultura for forte, essa é o primeiro pilar, é a primeira base para sustentar todo o resto do que você quer fazer na empresa. Através de uma cultura forte, você atrai as pessoas certas. Com as pessoas certas, você mantém a sustentação da cultura. Pessoas certas. Cultura, vai ser fácil você identificar aonde você quer chegar e como você vai fazer para chegar lá. Porque parte do como é dentro dos valores, dentro da cultura, fazendo aquilo que está combinado de ser feito. Uhum. E aí assim, se tudo isso estiver alinhado, veja, não sair da base da cultura. Com tudo isso alinhado, você tem uma máquina de fazer resultado em todos os aspectos, em todas as áreas. Ninguém abandona uma empresa de cultura forte. Uhum. A não ser que ele não faça parte dessa cultura. Porque em algum momento tenha mudado os seus valores. Se desalinharam. Te ouvindo falar, Rô, eu vejo muito que a cultura tá muito no sentido de pra onde vamos, né? A gente tá indo todo mundo junto na mesma direção, né? Tanto o pra onde, mas eu vejo com mais intensidade o como vamos. O como vamos, né? Eu tenho pra mim aqui que cultura é um mix do que a gente faz, como a gente faz e nos valores que são inegáveis, que a gente vai se basear. Aqueles né? que são inegociáveis. Uhum. E qual é o papel dos valores nesse mix aí? Os valores dão o tom. Os valores dão um tom do como vamos. Uhum. Porque existem várias formas de tomar um Neston. Você já ouviu essa propaganda? E aí, assim... O Rogério entregando a idade dele. Existem várias formas da gente chegar lá, né, Roberto? Se você decidir fazer uma viagem, você pode ir de carro, de avião, de moto, enfim, de ônibus. Levar a empresa para o resultado, existem várias formas de se fazer isso. Uhum. E eu jamais estou julgando quem usa formas diferentes. Mas eu vou trazer um exemplo firme e forte aqui. Me posicionar em relação. A gente tem uma cultura aqui que é legitimidade. Eu não falo aquilo que eu não fiz. E se eu for falar do que eu não fiz, eu falo, nunca fiz. Se fosse fazer, faria dessa forma. Baseado em experiências que eu tive. Ou de outras pessoas, benchmarkings que a gente fez. Exatamente. Né? Então, sem tom de arrogância, de verdade, Roberta. E você que tá me ouvindo aqui, se você conviver mais comigo, que você vai ver que tem uma coisa que eu não sou arrogante. Quando a gente tá aqui, falando no papo de CEO, quando eu tô mentorando pessoas, que é uma das coisas que eu adoro fazer, quando eu tô gerando conteúdo, quando eu tô liderando o time, quando eu tô nas reuniões, eu sempre tô falando de coisas que eu vivi. Então, eu já tive, 5, 6 empresas diferentes. Eu tenho e sou sócio num grupo de 5 empresas.
Passei pelas mais diversas situações. Eu tô nisso há mais de 25 anos. Cara, tem muita coisa que eu posso dividir, que eu já vivi. Eu não preciso ficar falando do que eu imagino que seja. Sim. Então, a gente tem legitimidade. Então, quando a gente dá aula de gestão aqui, eu tô falando sobre gestão do ponto de vista do que a gente aplica e que dá resultado nas nossas empresas. Eu tô falando sobre fazer reunião numa forma, numa metodologia que a gente aplica e dá resultado nas nossas empresas. Então, a base da legitimidade, para mim, é muito forte. E esse é um dos diferenciais do EAG, né? Esse é um diferencial do EAG. Que a gente aplica e a gente Aquilo ensina. que a gente faz. A gente ensina o que a gente aplicou e deu certo. E a gente ensina também o que deu errado para não cometer os mesmos erros. E às vezes a gente fala, né, Roberta? Não estamos indo bem porque deu um problema X, a ferramenta é essa. Porque ter problema faz parte da gestão. Mesmo a gente dando aula, se a gente não passa por problema e tal. Até porque se eu não tivesse passado por problema, como que eu vou te ajudar e como que eu vou te ensinar? E ter problema faz parte de crescer, né? Faz parte do crescimento. Exatamente. A gente tem as dores. Rô, e tu consegue lembrar de algum momento, ou quais os momentos que tu sentiu que foi mais desafiador ser o guardião da cultura? Minha pergunta vem muito porque a cultura é uma regra. É a regra, as regras dentro da empresa, né? E a gente não tá falando de regras tipo dress code, né? A gente tá falando de regras de conduta, postura, pensamento, caminho, né? Eu não sou muito de ficar falando de religião. A gente fala muito de gestão aqui, né? Não tem a ver religião, mas, sou temente a Deus, eu acredito em Deus. E fazer uma analogia aqui, né? Tem muita gente que não acredita em Deus. Mas na hora que fala que dá algum problema e tal, a primeira coisa que põe na cabeça, meu Deus do céu. Ou deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus me ajude. Enfim. Isso é a tradução do que os momentos da cultura que você fala. O que é o mais desafiador? Tem 2 pontos que não saem da minha cabeça quanto é desafiador cultura. Toda empresa tem uma cultura. Algumas decidem controlar. Nós estamos no grupo de empresas que controla a sua cultura, olha para isso com bastante carinho e cuida aí dos nossos valores, do que a gente faz, como a gente faz, por que a gente faz e transforma isso inclusive num manual. Então a gente tem um manual aqui. Então qual que é o desafio? Implementar. É quando tem a debandada, né? Todo mundo que implementou cultura, desafio. Você é empresário, conversar com amigos que já implementaram, ou se você já implementou, quiser deixar um comentário aqui, tenho certeza que a pessoa vai falar, tirei gente. Porque tem a debandada. A pessoa começa a entender que agora não é mais bem do jeito que ela queria, não tá bem solto do jeito que tava bom até então. Então, esse é um desafio. E o outro desafio, Roberto, é quando a gente passa por problemas. Quando a gente passa por problemas, a gente põe tudo em xeque, né? Será que Deus existe? Cara, será que a cultura da empresa é realmente forte? Será que esse papo de cultura realmente segura o rojão? Porque quando você tá vivendo uma crise, tudo fica em dúvida. É difícil, dói, você passa por problemas, não sabe o que vai acontecer, você perde o controle de uma série de coisas. E aí você põe a cultura em xeque. E eu posso falar isso com legitimidade. Eu já coloquei em xeque algumas vezes. Porque eu tenho legitimidade para falar que já passei por crises, tenho orgulho das crises que já passei, me trouxeram calo, me trouxeram aprendizado, me trouxeram a capacidade de poder dividir com as pessoas esses momentos e ajudá-las, né? Por isso que eu vou firme e forte nas mentorias e ajudar e ver as pessoas e eu olho e falo, caramba, se ela visse de onde eu tô vendo, ela ia ver que isso daí vai passar. E aí eu divido com ela, dou apoio. Mas não deixo abrir mão da cultura de jeito nenhum. Eu vejo as pessoas... É por isso que tu defende a cultura. É por isso que eu defendo. Né? Porque se não fosse esse processo da cultura... A gente fala uns palavrões aí nas empresas. Cada empresa do grupo tem o seu jeitão, né? Na Luma a gente tem uma frase que tem um palavrão bem feio que a gente fala quando a gente tá todo junto. Editor, eu não vou falar. Mas quando a gente tá junto lá e tal, a gente fala que vai ralar uma coisa no chão lá até dar certo. E ninguém solta a mão de ninguém. Se um dia a gente for apagar a luz, nós vamos estar todos juntos para apagar a luz. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, independente do que acontecer, nós vamos estar sempre juntos. Cultura é... Time é cultural. Time é cultura, formação de time. Nós somos uma peça só. A gente fecha o tempo dentro de uma reunião. Você não tem. Você tem noção? Eu tenho. A gente fecha o tempo. Mas na hora que abriu a porta e saiu, cara... É cada um pra fazer o que foi combinado. Cada um pra fazer aquilo que foi combinado. E a gente tá se amando e vai fazer a coisa acontecer. E um dia... A gente vai dar risada daquele momento. Indiferente se eu concordo ou não, a gente combinou o que ia ser feito. A gente combinou. Somos adultos, estamos não sai caro. com um objetivo, temos os mesmos valores
e a gente faz essa coisa toda acontecer. Isso é muito importante, né? Adultinhos. Essa né, força. A Dai gosta quando eu falo dos adultinhos. Eu também gosto. Porque eu também é importante gosto quando você fala isso. Essa questão da maturidade profissional, no sentido de não só da senioridade, mas entender que nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer, mas se a gente combinou, tem que ser feito. Vamos fazer pra dar certo. Parece até um clichê, né, Roberta? Mas é isso aí. Adulto faz aquilo que tem que ser feito, cara. Você não vai fazer o que você quer. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Cara, é o cliente no centro de tudo. Você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer o que o cliente quer. É o que o teu cliente precisa. Talvez oferecer pra ele o que ele quer e entregar o que ele precisa pra ele ter bastante resultado. Exatamente. E ficar bem feliz com o seu produto, com o seu serviço, com o que você tá entregando. Inclusive, Roberta, você vai concordar comigo, existem... relacionamento de cliente e empresa também é pautado na cultura. Você deve ter suas preferências dos lugares que você come, as músicas que você ouve, os fornecedores que a gente trabalha. Os fornecedores que você trabalha eventualmente. Eu tava brincando com o Ale que tá aqui com a gente hoje, né? Eu tava brincando com o Ale na hora que eu cheguei. Então, quem que é o roqueiro aqui? Tava ouvindo um rock. Isso faz parte da cultura do Ale. Ele curte um rock. Não faz parte da cultura? Ele vai se relacionar com que tipo de pessoas? Ele vai se sentir mais à vontade. Ele vai sentir mais à vontade perto de pessoas que curtem rock. Então, tá no ser humano. Influencia que valor? Cara, nenhum. É um gosto cultural. Mas ele vai ter preferência por esse tipo de lugar. Então, muito provavelmente, se o Ale gostar de andar de moto, ele vai andar com os motoqueiros que curtem rock, os caras da Harley Davidson, que viajam tudo junto. Que, tem toda essa pegada... O Ale tá fazendo assim aqui atrás da câmera. Toda essa pegada monstrão de cara de bravo, e são uns genuínos gentlemen, eles são os queridos. Então, veja, é isso que acontece. A cultura da viagem de moto é uma cultura muito louca. Outro dia a gente foi fazer um passeio, aí senta na mesa, começa a bater papo e conhece cidade, lugar pra comer e tal. É uma coisa de família. Nós gostamos de coisa de família. Então, veja... Aí você zela por isso. E nada mais é do que fazer isso dentro da sua empresa. Dentro da empresa é igual. Veja, o que o Ale vai zelar aqui na vida pessoal dele? Ele vai estar perto de pessoas que gostam de rock, que curtem um passeio de Harley Davidson e tal. E nós, como empresa, vamos zelar quem tem legitimidade, nós vamos zelar quem gosta de estudar, porque somos uma empresa de treinamentos. Autodesenvolvimento é um valor nosso. É um valor nosso. Então, tanto é que a gente diz muito, a gente usa muito essa frase aqui no EAG, que é a cultura espelhe. A cultura espelhe. Né? Porque... E o CEO apoia os gestores que ele escolheu pautado na cultura para apoiá-los a também estar dentro de um time que segue a nossa cultura. Eu sou o frente, né? Eu brinco que eu sou o frente. E o meu papel é apoiar a liderança. E a liderança, o papel dela é apoiar a base pra gente construir tudo isso aqui. Então, cara, quer ver um negócio, Roberta? É até difícil nomear, né? Nós trabalhamos em cima de 7 valores, que são os valores que a gente não negocia. Né? São as nossas estrelas guias. Aí fala assim, mas se valor é negociável... Eu gosto de dar um exemplo. Existe uma companhia aérea, vou dar esse exemplo porque ele é bem fácil de entender, os nossos seriam mais complexos. Mas existe uma companhia aérea aí que eu conheço, e ela tem, dentre a sua gama de valores inegociáveis, ela tem 2 valores que são importantes. Segurança e pontualidade. Certo? Aí você fala, são valores inegociáveis? Entre aspas. Essa empresa, essa companhia, ela valoriza demais a pontualidade. Até porque pontualidade é lucrativo para ela também. Exatamente. Né? E ela valoriza a segurança. Não pode morrer nenhum passageiro num avião. Certo? Correto. Agora, Roberta, te pergunto. Em meio a uma tempestade, está arriscado o avião pousar. Eles dão uma ordem, arremeta e volta. E esse avião pousa com 1 hora de atraso. Você concorda que ele negociou? Sim. Olha só. Na verdade, se o valor ele número 1, se o valor número 1 impacta no valor número 2, e aí num grau de importância, o que é melhor? Chegar na hora certa, arriscando a vida, ou chegar na hora certa, na hora errada, com segurança? Então, veja, tem até uma hierarquia. É aí que entra o tal de... Tem valores que podem até ser negociáveis. E assim, na gama de valores de vida, a gente tem até no nosso manual, para quem faz o programa EAG sabe disso, quem já fez...
No nosso manual existe uma gama enorme de valores para você ir montando os valores da sua empresa, os seus pessoais e tal. É quase um joguinho ali pra pessoa... É uma enorme. lista, né? É uma lista enorme. Você pode ter diversos valores, mas qual que é o foco? Você fincar naqueles que são inegociáveis. É parar pra Porque pensar se você quais são os parar que para são pensar nos inegociáveis, inegociáveis, você consegue seguir. Porque a gente vai ter ali meia dúzia, 5, Uhum. 7. Mais do que isso, você já vai ter uma certa dificuldade em acompanhar, seguir e tal. Mas eu garanto para você, se você seguir os seus 5, 6, você já vai atrair as pessoas que fazem parte da tua rotina, do teu dia, que acreditam nas mesmas coisas que você. E daí para frente, criar a cultura do dia a dia que funciona é um detalhe mais simples. Uhum. Nunca fácil. Nunca fácil. Não, simples não é sinônimo de fácil. Exatamente, né? Porque é simples que é fácil. Rô, tu falou dessa ferramenta, eu gosto muito dessa ferramenta que a gente tem no programa EAG, que é a lista dos valores, né? A gente tem uma tabela enorme. Aí, se quem tá nos ouvindo quer ter contato com essa ferramenta e muitas outras, como é que faz? É muito fácil. Eu vou explicar aqui para você. Então, para você fazer parte do programa EAG, basta você ser empresário, ter mais de 5 funcionários e já estar faturando mais de R$200 mil. Se você tá nessas características aqui, quando você olha, você fala, caramba, eu tô no caos, trabalhando 12, 13, 14, 15 horas por dia. Eu até tenho resultado, mas mal tenho tempo para minha família, mal tenho tempo de tirar umas férias, nem lembro qual foi a última vez que eu tirei umas férias e tal. Algo de errado tá acontecendo na sua empresa. Você está vivendo no caos. Aí, qual que é o processo para você resolver isso? É fazer o programa EAG. Então é fácil, o programa EAG tem aqui 6 pilares essenciais que vão ajudar você a cuidar de você, da sua empresa, aprender gestão de um jeito prático e simples e resolver esse problema do caos através de uma equipe autogerenciável. Então, para você fazer o programa EAG é muito simples, basta você clicar no link que tem aqui na descrição desse vídeo e aí você vai preencher o formulário e alguém da minha equipe vai entrar em contato com você, vai fazer uma sessão estratégica com você e aí você vai entender aonde você está, aonde você quer chegar e como você vai percorrer esse caminho e, principalmente, como o EAG pode ajudar a você chegar lá mais rápido, do jeito certo, fazendo a coisa certa. Então, não perde tempo. Clica aqui no link da descrição do vídeo, preenche o formulário que o meu time vai entrar em contato com você. Certo, Robertinha? Certíssimo, Rogério. Porque o EAG... Tem que fazer. Tem que fazer. Gente, não precisa ser sofrido, né, Rogério? Não precisa. Não é fácil. Mas pode ser mais simples. E Vem com a gente que a gente sabe fazer. E a gente ensina a fazer o caminho mais rápido. Não pular etapas. Exatamente. Mas percorrer as etapas não de uma existe forma bala mais de prata, certa. né? Não A existe. gente tem que passar por todas as etapas. Existe o trabalho duro da forma correta. Exatamente. Rô, tu é o maior exemplo da cultura do EAG aqui. Você goste, você não goste, você queira, você não queira. Porque você é o CEO. Em algum momento, tu já sentiu medo de falhar nesse processo? Acho que algumas vezes, Roberta. Eu gosto de número, né? Todo dia pela manhã. Eu gosto de número. Entre 9 e 21, de segunda a domingo, eu acho que eu tenho um pouquinho de medo. Como é que tu lida com isso? Porque é uma pressão psicológica grande, né? É uma pressão psicológica, é uma pressão que a gente gera internamente, né? Às vezes eu tô num processo ali de 5 minutos de pausa nas coisas que a gente tá fazendo e tal. A Dai tá sempre perto de mim ali, gravando e fazendo e tal. E ela porque o Rogério, até quando ele não tá fazendo nada, entre aspas, ele tá fazendo alguma coisa. Eu tô fazendo alguma coisa. E aí ela fala, pô, o que tu tem? Sabe como que é o jeitinho dela? O que tu tem que você tá aí meio quieto? Tô preocupado. Mas tá preocupado com o quê? Pô, é um monte de gente, é um monte de coisa, é um monte de família. E a gente foge da frustração, né? Eu não quero errar. Como você mesmo falou, por mais que eu fujo da parte arrogante de me sentir o cara número 1 da empresa e tal, é gostoso sim, tem uma vaidade, lógico que é legal. Cara, eu sou o CEO, tem a parte legal, né? As pessoas me querem, me amam, é gostoso ser amado. Tem os que odeiam também, mas são poucos, graças a Deus. Quando a gente anda na legitimidade, a gente defende quem a gente é do jeito certo, assim, ó, mesmo sendo duro e bravo com as pessoas, né? Que às vezes eu acho que é isso que os líderes têm medo, né? De ser um líder firme e tal, porque quer ser amado por todo mundo. Pra ser amado não precisa ser bonzinho. Gente, nem Jesus agradou todo mundo. Então... Mas o Rogério, a gente gosta dele. Eu gosto dele a maior parte do tempo. Tem vezes que eu desgosto, mas depois é rápido pra voltar também. Então, Roberta, essa pressão que você coloca, você sabe que você é o
é o exemplo e tal. Eu não quero ser um mau exemplo. Né? Eu quero ser um bom exemplo. Eu tenho dentro do meu coração que o que o homem pode fazer pela humanidade é deixar um legado. Eu quero deixar um legado positivo. Eu quero quando meu filho tem os filhos dele e se um dia eu morrer, eu não pretendo morrer. A gente vai congelar eu quero o que ele lembre de mim com orgulho. Eu quero que as pessoas que estiveram perto de mim falem, graças a Deus, muito abençoado. Eu já ouvi isso algumas vezes. Aqui uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi poder ter trabalhado com o Rogério. Ele me ajudou a crescer. Cara, isso, o Rogério, ele me pentelhava, mas olha, me ensinou um monte. Então, eu já ouvi uma menina olhou pra mim e falou isso. Você é um filho mas o que você me fez crescer não é brincadeira. Te amo por isso. Pô, cara, é isso que eu quero ser mesmo. É esse que eu quero ser. De novo. Então, esse legado dá trabalho. A vida é feita de escolhas. A gente paga um preço pelo que a gente quer fazer. Se você não fizer nada, tem um preço. Se você fizer as coisas, tem um preço. Se você se posiciona, tem um preço. Se você não se posiciona, tem um preço. Não fazer escolha já é uma escolha e tem um preço. Então, se eu tenho medo, o Roberto tinha todo dia. Mas eu tenho uma responsabilidade, eu sei exatamente quem eu sou e onde eu quero chegar. Então, vai com medo e tudo. Tu falou uma coisa que eu achei muito interessante, Rô, que é encarar o sentimento de frustração. É difícil, hein? Porque é complicado. É aquela coisa meio azeda. E é como tu falou, ficar aqueles 5 minutos pensando assim... Assim, ó. Tô meio, né? E tu tem que lidar com isso. Mas é fato, se tu não lida com isso agora, depois ele vem dobrado, triplicado. Vai ter que lidar em vários momentos. Aí eu posso te fazer uma indicação, não sou o dono da razão aqui, mas pra mim funciona. Como chama mesmo? Terapia. O pensador, ele vai dizer um livro, ele vai mandar pra terapia. Terapia, porque a gente tem que lidar com um processo bem complexo do dia a dia que chama... ser humano. E a gente pode estudar, lidar, treinar. Sempre tem novidade. A gente tem que se colocar na posição de aprendiz. Esse software aí sempre atualiza. Sempre atualiza. E a gente tem que estar aberto para isso e entender que frustração vai vir mesmo. Não é porque você entende que vai ser moleza, que não vai doer, que não vai vir um gosto amargo, mas tem que lidar com isso. E tudo isso inclui fazer a guarda da cultura. Da cultura da empresa. Da cultura da sua casa, né? Da sua cultura em si. Eu vou te fazer uma pergunta agora que ela é uma construção, tá? A minha pergunta é: o que tu faz, Rogério, como CEO, quando tu percebe que algum colaborador, e aí eu vou falar de colaborador e lideranças, são coisas diferentes, não tá mais seguindo a cultura da empresa. Por quê? Porque o Rogério, como CEO, ele não acompanha os colaboradores no detalhe, mas ele acompanha os resultados, né? E não estar alinhado reflete nos resultados da empresa. Sem dúvida nenhuma. Você tocou numa feridinha bem interessante, que eu quero que os empresários que estejam ouvindo a gente aqui prestem bem atenção nisso. Resultado ruim é reflexo da cultura. Gente, cultura não tem jeito. É reflexo do dono. É de cima o pra baixo, dono galera. pode ser ou não o CEO. Então veja, se você não é o CEO da sua empresa, zero de problema. Mas o CEO tem que estar alinhado com você. E ele é o responsável ainda assim pela cultura da sua empresa. E se você é o dono da sua empresa, cobrar. Ele é o trabalho dele de cobrar, inclusive. Vai. E se você é o CEO e o dono, você tem essa dobradinha de responsabilidade. Aí a terapia dobra também, galera. Porque... Exatamente. Então, falou tudo, né? Quando tá pegando no resultado, né? E aí, quando você fala de resultado, não é um dia de resultado ruim ou um mês de resultado ruim. Falando de... Quando você vê que o resultado não tá indo. Cara, algo de muito errado não está certo com a cultura. Então, eu te convido a fazer uma reflexão do teu processo cultural, da cultura da tua empresa, aonde é que tá a falha, porque você vai encontrar. E aí tem duas coisas que a gente pode fazer, Roberta, sempre. Eu sempre falo aqui, né? Só tem duas coisas que dá pra gente fazer com colaboradores, ser humano, né? Desenvolver ou demitir. Os dois Ds, né? Dá pra desenvolver e dá pra demitir. As duas coisas dão trabalho, né? Embrulha estômago e tal, porque dá trabalho. Cara, o processo de desenvolvimento de uma pessoa... Eu ia falar, desenvolvimento trabalho, é muito mais difícil. É um trabalho árduo, né? A demissão demitir dói uma vez só, ela é dolorida. Mas assim, se coloca no meu lugar, que sou um cara que quer deixar um legado, que eu quero que as pessoas falem que foi bom estar comigo e tal. Qual é o tamanho da frustração quando eu tenho que demitir alguém porque eu não consegui desenvolver?
Mas agora eu entendo teus cabelos brancos também. Né? Porque desenvolver uma pessoa é um trabalho muito árduo, de longo prazo, é árduo. Traz muita frustração, traz muita felicidade, traz muita alegria, mas traz muita frustração também. Traz. Né? Então, só tem 2 coisas que a gente pode fazer quando uma pessoa não está na cultura. Alinhamento de expectativas. Entender o que rolou e aonde perdeu o alinhamento. Nosso alinhamento é muito importante. E nessa hora a escuta ativa é essencial. Isso. É a única coisa. E aí, alinhou processo de desenvolvimento. Aí só tem 2 coisas que você pode fazer depois disso. Continuar o desenvolvimento e entender. Olha, teve um desencontro aqui, mas a gente ajustou, tá tudo bem. Vamos continuar desenvolvendo e seguimos em frente. Ou, olha, alinhamos mesmo. Esse desalinhamento não vai voltar e aí você tem que demitir. Né? Deixar a pessoa, por mais que ela dê resultados, hein? Tem gente que fala assim, mas é o meu melhor vendedor. Desalinhado da cultura, ele é a pior pessoa que você pode ter na empresa. Exatamente, porque essa pessoa tá minando a tua cultura de dentro para fora. Eu já vi isso na minha empresa e já vi em empresa de mentorados e tal. Há pouco tempo atrás, numa mentoria, uma mentorada minha tirou praticamente todo o comercial. E ela tava desesperada, porque sem o comercial, como que eu vou vender, não sei o quê. Fez o processo, confiou. E eu disse pra ela que a cultura era importante. E a cultura tava sendo minada. E ela fez isso. Ela já bateu o recorde de 2 meses consecutivos depois desse processo, em início de contratação e tudo. Mais uma prova pra mim mesmo que cultura é o que há. Que funciona, né? Cultura funciona, cultura é o segredo. Acredito. Porque todo o resto você vai conseguir desenvolver com isso, com essa base forte aí, o resto você vai conseguir desenvolver. E como é que tu reforça a cultura, Rogério? Roberto. São muitas atividades. Desde do grupo de foco, ou employer branding que a gente tem aqui, RH, comunicação visual, dia a dia, comportamento, treinamento, aplicar o que a gente fala. Os rituais. Cara, é uma série de coisas. Quer ver uma coisa que a gente é muito elogiado no EAG? Quem ouve aqui, já visitou aqui, deve ter algum comandante nosso aqui que já esteve aqui no EAG. Sabe um elogio? E é da nossa cultura. E nós temos aqui. Nós tomamos café, tem café o dia inteiro. A gente não nega nem café nem água. Isso tá no EAG, nos eventos, em todo lugar. Nunca que você estiver perto, próximo do EAG, em volta do EAG, vai faltar um cafezinho quente e uma água, né? Não falta. Isso é meu, é do Marcelo, acabou virando do time e tal. Independente do que aconteça, Roberta, de um cliente que chegou aqui, que ele sobe, vai chegar no escritório. Se ele encontrar com 10 pessoas, as 10 vão convidar ele para conhecer o EAG. Você já conheceu o EAG e vai mostrar o EAG como funciona. Como vai oferecer banheiro, café e água. É verdade. E aí, quando as pessoas nos devolvem isso, né? A Dai já gravou isso várias vezes. Mas como é legal, como o povo aqui é educado, simpático, dá risada, oferece café e não sei o que e tal. Por quê? A gente tem que fazer como a gente gostaria de se sentir em casa. E aí, aqui é a nossa casa. Na nossa casa é do nosso jeito. Isso então, tá tão intrínseco na gente que é um treinamento... Você foi treinada para oferecer café para alguém? Não, no café. Então, mas como que é cultura? Cultura é pelo exemplo, né? A gente vai vendo as pessoas fazendo. Cara, você vê o tempo todo isso acontecendo. Chega um cliente, você vê 1, vê 2, vê 3. Peraí, aí você faz a primeira vez. Aí, outra vez, eu convido você. Roberto, oferece um café pra pessoa. Eu vou pegar um negócio e já venho. Aí você vai lá e oferece o café. Veja, todo o processo. Aí no EAG, você sabe, sempre tem café. Nós temos o espaço da cozinha. A gente tem orgulho da nossa casa. A gente mostra a nossa casa. Todo este conjunto de coisas é que você olha e fala... Olha, nesse aspecto, a cultura da minha empresa é forte. Quando eu cutuco o outro, assim. Chegou um funcionário novo, cutucou você. E aí, Roberto, como as coisas funcionam por aqui? Se você explicar pro cara exatamente. E for aquilo que era o sonho de implementação da cultura, eu vou falar, cara, a nossa cultura tá forte. É isso que pegou. É isso que pegou. Isso aqui pegou. E aí tem todo esse processo pra gente fazer acontecer. Até placa pendurada na parede do GPTW, de prêmios que a gente tem, os nossos valores espalhados por aí. Nossa cultura, a gente é barulhento. Você vai nos lugares, tem barulho, a gente comemora as coisas que deram certo. Os nossos vidros são
todos rabiscados, porque a gente escreve no vidro, é gestão à vista, a gente coloca os números, a gente vende isso e fala isso, é gestão à vista. Pô, se você entrar nos vídeos e tiver tudo limpinho aqui, como que é a cultura disso? Se tiver tudo limpo é porque a gente não fez nada, né? Porque a gente coloca tudo na parede. Porque a gente coloca tudo na parede, a gente escreve nos vidros e tal. Aí, isso daí eu ouço, Roberto, são alguns dos exemplos, né? Eu ouço o cliente falando, caramba, quando você fala no vídeo lá, não dava pra ver que era desse jeito. É tudo rabiscado mesmo. E são os números de verdade, porque ele... A gente atualiza diariamente, né? Pra quem vê a gente só no vídeo, não dá pra mostrar certinho tudo. Mas a pessoa vem aqui, aí o vídeo tá tudo rabiscado. Ela entra no setor, tem a TV enorme com a tecnologia. Inclusive, eu quero deixar um convite pra quem tá nos assistindo que venha nos visitar, né? Quem vem pra Florianópolis, tem dúvida, será que isso funciona? Será que essas coisas que esses dois loucos estão falando aí é verdade? Vem aqui conhecer o EAG que a gente consegue mostrar direitinho no detalhe as coisas aqui no escritório, né? E aí isso fica marcado, assim. A pessoa olha e fala, pô, mas tá na televisão ali tudo. E o número bate e tal, as pessoas... É porque é da nossa cultura. É uma rotina nossa, uma coisa que a gente faz, não tem explicação. É da gente, a gente escreve no vidro. E que valida o nosso propósito diariamente. É isso, é um ritual. Escrever no vidro é um ritual. É um ritual, E já ficou... Porque não existe um treinamento de escreva no vidro. Não tem. Né? E você vê, às vezes eu nem pergunto. Eu saio da sala pra olhar no vidro. Exatamente. Eu podia entrar no sistema e pesquisar. Ele podia entrar no sistema e olhar, mas ele gosta de ir lá. Mas faz parte do ritual. Eu chegar lá na sala, comemorar uma venda junto e tal. Enfim, isto é a nossa cultura. Eu tava fazendo uma reunião agora há pouco, antes de vir aqui gravar com você. Aí a gente contratou alguns treinamentos aí de sistema e venda envolvendo o sistema, gamificação e tal. A gente também pede ajuda externa. Porque pedir ajuda é força, né, gente? Então, aí na hora que a gente tava fazendo a reunião lá, tocou o sino 2 vezes. Saiu uma venda, depois saiu outra venda. Aliás, hoje tá legal, foi né? O sino maluco. E aí o pessoal lá, caramba, vocês são animados. Eu falei, aqui nós somos barulhento, é a nossa cultura. Nós somos barulhento. E somos então, é isso. Rô, pra finalizar, respondeu. Dai. A Dai fez assim pra mim, eu achei que ficou faltando alguma coisa, não faltou nada. Mas o que tu trouxe pra gente que pra reforçar a cultura, a gente tem que ter exemplo e a gente tem que... É a cultura através do exemplo. Através do exemplo, mas também a gente tem que treinar. Porque só o exemplo sozinho é ilusão achar que funciona. Verdade. Pra quem tem filho sabe, né? Não adianta você ser organizadinho todo dia na sua casa. Não vem com essa de faça o que eu digo, não faço o que eu faço, porque isso não funciona, né? Tem que treinar também. Rô, conta pro nosso público quais são os nossos valores pra finalizar esse episódio de hoje, porque a gente entrou um pouco em valor, porque o valor tá junto na cultura. Sim. Conta pro pessoal quais são os nossos valores e com qual tu te identifica mais. Claro. A gente tem alguns, são algumas empresas, por incrível que pareça, né? Somos eu e o Marcelo sócios. A gente tem sócio em outras empresas, mas os valores em geral são parecidos, mas existem valores diferentes na empresa porque está misturando cabeças nesse processo. Em uma empresa é uma coisa que é inegociável, na outra é outra, enfim. Então é por empresa. Tenha isso em mente. Né? Até empresas diferentes, às vezes, exigem valores diferentes. Exatamente, mesmo até que sejam faz os mesmos coisa diferente, donos, os mesmos sócios. Então, aqui no EAG, nós trabalhamos em cima de 7 valores, né? Então, a gente tem gratidão, senso de dono, integridade, intensidade, legitimidade, autodesenvolvimento e tem um aqui que é o compromisso com o resultado do cliente. E se eu fosse falar, é difícil falar com qual que eu me identifico mais, porque são coisas que participei da criação disso aqui, né? Mas o que eu mais me identifico mesmo, eu acho que é a intensidade. Se eu fosse falar qual o valor mais forte, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Então, intensidade é um dos valores que eu mais me identifico. A intensidade diz, né? Esteja presente em tudo que você estiver fazendo. Você tá fazendo. Né? E para ser mais romântico, o compromisso com o resultado do cliente, né? Eu já abri mão de várias coisas para que o cliente tivesse resultado. Às vezes eu acho que até mais do que o que deveria. Mas é isso. Cliente é acima de tudo. O cliente no centro, né? A gente trabalha isso muito forte aqui. Isso é um valor em todas as empresas. Exatamente. O cliente no centro é um valor em todas as empresas. Eu acho que dos meus, eu gosto da legitimidade. Eu gosto muito da intensidade também. Eu acho que o meu valor é a intensidade também. Dos nossos aqui do EAG, o intensidade me pega. Mas eu gosto muito do legitimidade. Porque é bem como o Rogério trouxe. Tudo que a gente aplica, tudo que a gente ensina, a gente viveu, a gente aprendeu,
seja bom ou seja ruim, a gente tirou a lição, né, Rogério? É isso. O Rogério tá aqui olhando pra mim, pensando tudo que ele passou na vida dele agora. Passar um filme na frente da cabeça do Rogério. Vem o filme. Bom, pessoal, agora é com vocês que estão nos assistindo. Se gostaram desse episódio, comentem. Comentem o que vocês querem que a gente fale aqui no Conversa de CEO. A gente lê todos os comentários. E semana que vem a gente tá de volta aí, né, Rogério? Sem dúvida. Então vamos lá, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.